Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre o Tinkercad. Depois eu vou colocar nos comentários o link para vocês acessarem na descrição do vídeo, né, o link para vocês acessarem lá. O Tinkercad ele é um aplicativo gratuito, isso é importante, para a gente fazer, entre outras coisas, simulações de circuitos eletrônicos, utilizar também como plataforma para vocês aprenderem a utilizar, por exemplo, o Arduino. Então, ele é um aplicativo multimodal, vamos chamar assim. Você pode fazer criações 3D também, mas esse não é o nosso foco. Nosso foco é aprender a fazer as simulações. Não é um simulador profissional, ou seja, ele não vai fazer simulações complexas de circuitos integrados, mas aquelas simulações simples para vocês começarem a despertar o interesse na eletrônica, aí ele vai te ajudar bastante. Então vamos para o vídeo, vamos começar a falar sobre o Tinkercad. Apesar dele ser um software gratuito, você precisa fazer um cadastro. Então vamos mudar aqui a tela. Então quando você acessa a plataforma, então nós temos aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês terem a visualização. Esse daqui é o link, tá? Então nós temos aqui, ó, a tinkercad.com. Então vocês vão acessar essa primeira página aqui para vocês, no navegador de vocês. Então observe que ele fala que ele é um aplicativo gratuito, fácil de usar, você pode utilizar em projetos 3D, ou seja, se você tiver então uma impressora 3D, você pode passar os seus projetos criados nele para a sua impressora 3D também, mas como eu disse, não é o nosso foco. Ele faz também projetos eletrônicos, tá? E codificação, que é a parte, por exemplo, para Arduino, tá bom? Então, no site você tem aqui algumas explicações do que ele é, mas vamos para o que nos interessa. Então, como você ainda não fez a inscrição, então aqui no alto, no lado da página, né, lado direito alto, você tem aqui inscreva-se agora. Caso você já tenha feito a inscrição, você vai clicar aqui e entrar. Então, ó, quando você clica, você tem algumas opções para você iniciar a edição como que você vai utilizar o Tinkercad. Se você vai fazer na escola, caso você seja professor, caso um professor utilize ele em uma sala de aula, inclusive dá para você importar pelo Classroom para ele, mas também não é o nosso caso. Mas o interessante é você vir aqui, ó. Você vai usar por conta própria, então você vai criar uma conta pessoal, tá bom? Mas vocês poderão fazer por aqui também. Então, quando eu clico aqui, você vai ter uma gama de opções para você criar o seu login. Então, você pode utilizar, entrar com um e-mail, tá? Entrar pelo Google, fazer o login com a conta da Apple, da Microsoft ou do Facebook. Eu vou mostrar para vocês, né, pela conta do Google, que é essa daqui. Eu tenho várias contas do Google, então ele vai me listar uma seleção de contas que ele vai abrir. Então, eu vou escolher qual é a conta que eu vou utilizar. Essa primeira conta minha aqui, eu já utilizo ela em outras plataformas, então eu não vou utilizar. Eu não vou fazer uma nova conta também, porque eu já tenho, para não sobrecarregar. Mas você iria clicar em uma conta Gmail sua, por exemplo, clicar aqui, né, nessa ponta minha aqui, e ele vai te levar para terminar o seu cadastro. Ele pergunta se você quer vincular contas ou não, tá bom? Muito bem, então eu vou voltar, porque como eu já tenho conta, eu não preciso fazer isso daqui. Então eu vou voltar lá na página inicial, tá? Que é a Tinkercad, tá ela aqui já. Vamos ver se ela vai retornar.
vou entrar na minha área, tá? Depois que você cria e se inscreve, aí você pode fazer entrar. Eu vou entrar aqui com a conta Google, né? Tá vendo que ele vai pedir tudo, ele vai mostrar quais as opções. Normalmente, quando a gente fica alguns dias sem acessar, ele pede essa verificação novamente, mas é algo que a gente faz rapidinho. Observe que eu estou fazendo essa filmagem um take só, então eu não estou parando o vídeo para mostrar todo o processo, se ele é lento ou não. Muito bem. Então aqui você tem a sua página principal. Você pode editar aqui o seu perfil para você ver. E quando você acessa a página principal, ele cai primeiro nos projetos 3D. Nessa área, ele vai mostrar alguns projetos que as pessoas estão fazendo. Mas, se você quiser iniciar um projeto 3D também, basta clicar aqui. Mas o nosso foco não são os projetos 3D, e sim essa parte aqui de baixo, que é a parte de circuitos. Tá bom? É interessante, eu vou mostrar aqui antes, que você pode fazer lições. Tá? Então você pode fazer, deixa eu voltar aqui para a tela maior, aprender a fazer alguns comandos. Então se você clicar aqui, ó, ele vai te mostrar algumas tarefas que vocês poderão fazer utilizando. Tá? Então se você clicar aqui, ó, em adicionando componentes, você vai ver como que ele vai te mostrando passo a passo como vocês deverão fazer. Então é interessante você fazer essas lições aqui. Depois que você começa a fazer os seus projetos, você pode agrupá-los em algumas pastas aqui. Em vídeos mais para frente, mais adiante, eu vou mostrar isso para vocês. A ideia de hoje é mostrar os primeiros passos no Tinkercad, ou seja, eu acabei de mostrar como você acessar, e agora eu vou mostrar a página principal dele, depois que você acessa os circuitos. Então, clicando aqui, ó, em circuitos, tá? Ele vai te posicionar na sua página de circuitos. Observe que eu tenho vários circuitos aqui que eu fui montando ao longo do meu aprendizado. Tá bom? Eu vou clicar em criar novo circuito. Então, vou clicar aqui. Ele vai me levar para a página inicial do meu projeto. Ou seja, aonde eu vou começar todos os meus projetos. Muito bem. Já carregou. Ele mostra mesmo essa tela em branco. É como se fosse uma página em branco. Tá? Aí o que a gente faz? Todos os nossos componentes, eles ficam listados aqui, ó. Eu posso selecionar os componentes básicos ou todos os componentes, tá? Quando eu vou começar um projeto, eu sempre gosto de colocar aqui em todos. E aí, mais abaixo, ele vai me listar os componentes que ele tem. Então, na parte de componente geral, eu tenho resistores, capacitores polarizados, diodo Zener, indutor, e aí por diante. Em dispositivos de entrada, tem um botão, um potenciômetro, interruptor deslizante, fotossensor, e aí por diante. Descendo um pouco mais, componentes de saída, LEDs, LED RGB, são faixas de LEDs que vocês poderão fazer utilização, motor de vibração, motor CC, microservo e aí por diante. Parte de potência, onde vocês vão energizar os seus circuitos, bateria de 9 volts, de 1,5 volt, bateria tipo moeda, placas de ensaio, que são as chamadas protoboards. A gente tem a placa de ensaio normal, uma pequena, uma mini. Microcontroladores, aqui é a parte de Arduino, então aqui a gente tem um Arduino que a gente pode utilizar. Instrumentos de medidas, multímetro, fonte de energia,
gerador de funções, para a gente gerar um sinal AC. Bom, aqui em fonte de energia, a gente gera um sinal DC ou CC, se você preferir, um osciloscópio. Então, esses dispositivos eu vou mostrar para vocês como que eles funcionam em vídeos futuros. Controladores de potência, então aqui nós temos transistores, relé, e aí por diante. Então, vocês poderão verificar quais os componentes que vocês irão utilizar. Beleza? Tranquilo? Então vocês poderão montar alguns circuitos. É claro que nem todos os componentes nós não temos. Por exemplo, ali naquela listagem eu não tenho um transformador. Então eu não teria como montar por exemplo, de maneira direta ali, um retificador de onda tomada central, onde nós utilizaríamos um transformador ali para fazer a tomada central. Então a gente teria que fazer uma gambiarrazinha, né? Ou seja, em vez de usar um transformador, a gente poderia utilizar uma fonte DC para simular o nosso transformador. Então alguns dispositivos nós não encontramos. Um instrumento de medição que ele não tem é um capacímetro. Então eu não tenho como medir a capacitância de um capacitor diretamente. Eu teria que fazer uma medida indireta. Nós sabemos que capacitância é carga sobre a voltagem. A gente poderia medir a voltagem, medir a corrente que passa por esse capacitor, que chega até ali, e fazer uma medição indireta. Mas nada que nos impede de fazer isso. Tá bom? Então vamos voltar para cá. Como eu disse para vocês, a ideia hoje é fazer uma apresentação inicial do nosso Tinkercad da Autodesk, tá bom? Então, como que eu utilizo os dispositivos que estão aqui na nossa barra lateral, tá bom? Se você quiser trocar a posição aqui também, o modo de exibição, ó, aumentar aqui para vocês verem, além de você ver a figura, ele ainda faz uma pequena explicação sobre o dispositivo. Então, por exemplo, para que serve o resistor? Ele restringe o fluxo de eletricidade em um circuito, reduzindo a voltagem e, consequentemente, que ele não termina de fazer a DDP, a potência e aí por diante. Tá bom? Então eu tenho uma descrição mais ou menos do nosso dispositivo aqui. Então como que eu vou utilizar? Eu gosto de usar essa daqui porque a maioria dos dispositivos eu já conheço, então eu vou pela figura mesmo, tá? E pelo nome, obviamente. Observe que a nossa bancada ela está livre. Ó. Então eu posso colocar o meu dispositivo, deixa eu apagar ele aqui, né? A minha bancada ela está livre, é como se fosse uma mesa de laboratório em branco, uma bancada livre. Você pode pegar o dispositivo e trazê-lo para a bancada. Então, por exemplo, eu vou clicar no resistor e vou puxar ele para cá. Quando eu solto, aparece essa janelinha com o nome do resistor que você quer dar. Então você pode clicar aqui e escrever R1, por exemplo. Tá bom? Eu voltei ali, perdão. Então, eu posso clicar no nome dele. Outra coisa, eu posso mudar o valor do resistor. Então aqui ele vem vamos chamar assim, de série, como 1K. Então se você quiser mudar para colocar 1 miliohm, eu troco ele aqui. Se quiser colocar um resistor maior, 1 megaohm, eu mudo aqui. Se eu quiser trocar o valor dele aqui, ó, 100 megaohms, ou então 100 quiloohms, ou se eu preferir 100 ohms, então vai depender do seu projeto, tá bom? Você pode utilizar a bolinha, aquele roll-on do mouse, para dar zoom na sua bancada. Ó. Então eu posso aumentar ou diminuir o zoom para ver. E isso é interessante, que, por exemplo, aqui é uma maneira de você estudar o código de cores. Então, se eu estiver fazendo uma leitura de código de cores,
Uma coisa que é interessante. Se eu clicar na letra R, eu faço a rotação desse dispositivo. Bom, então clicando na letra R do seu teclado, você rotaciona o seu dispositivo da maneira que você quiser. Então, quando você está estudando código de cores, você faz a leitura, ó, marrom, preto, marrom e dourado. Se a gente clicar no resistor aqui e trocar o valor dele, vamos mexer primeiro aqui, ó, observe que a faixa que mostra o multiplicador mudou. Então eu continuo com 1 aqui, tá? E agora eu tenho o preto aqui, que é o 0. Então o marrom é 1, tá? Porque a gente não começa nunca com o 0, né? A primeira faixa colorida do código de cores é o marrom com o número 1. Então, o preto é o número 0, então formou 10 aqui. Esse 0 do 100 e mais 3 zeros aqui do K forma a cor amarela. E aí por diante. Então, se você clicar aqui, por exemplo, colocar o valor 5... Opa, perdão. Deixa eu voltar para cá. 52 quiloohms, observe que as faixas coloridas foram alteradas. Bom? Então você pode alterar isso também. Muito bem. Como que eu vou fazer a ligação desses resistores, desse dispositivo? Então, ó, eu vou trazer mais um resistor para cá e vou colocar ele aqui. E vou rotacionar ele. Então, rotacionei do jeito que eu quis, coloquei ele aqui. Deixa eu trazer um pouquinho aqui para ficar centralizado. Observe que quando você vem com o mouse e encosta em um dos terminais dele, ele mostra, ó, terminal 1 ou terminal 2. Então eu vou clicar aqui no terminal 2 e puxar um fiozinho com o botão pressionado, o botão esquerdo pressionado, até o outro terminal. E o interessante é que você pode mudar essa cor do fio, né? Então vamos colocar aqui um fio vermelho, por exemplo. Troquei, ó. Ó, vou fazer de novo. Eu vou pegar aqui um fio, cliquei no botão esquerdo, ele começa a fazer o fio. Agora eu quero trazer o meu fio aqui para esse lado aqui, ó. Mas se eu fizer isso vai ficar muito feio, então eu vou fazer uma curva nele, ó. Então aonde eu quero fazer a curva, eu clico com o botão esquerdo, ó. Cliquei com o botão esquerdo, estou fazendo a curva, tá vendo? Então para cada ponto de curva que eu quiser, eu vou clicando no botão esquerdo. Bom, vamos colocar aqui um fio preto, por exemplo. Então esse é o meu fio. Ah, mas tem curva demais, Renato. Vamos tirar essas curvas? Basta você clicar no fio para você trazer os pontos, tá vendo? Então você vai clicando lá. Observem que você tem uma guia onde você clica para você deixar o seu traçado bem bonitinho. Que são essas duas linhas formando uma cruz em azul. Então você pode acertar o posicionamento do seu fio. Bom? Então agora ele não tem mais aquele tanto de curva. Então você pode mexer com o mouse, sempre clicando com o botão esquerdo sobre ele. Bom? Então essa é a primeira maneira de você fazer a ligação dos resistores. Vamos apagar esse circuito, porque agora eu vou mostrar a segunda maneira de você fazer a ligação. Eu particularmente gosto muito dessa segunda maneira, que é utilizando o protoboard. Eu vou pegar aqui um protoboard pequeno, tá? Que é esse daqui, ou uma placa de ensaio. Cliquei uma vez nela, clico a segunda vez nela, tá bom? E ela vai aparecer sobre a minha bancada. Então tá aí, ó, minha placa de ensaio, a conhecida protoboard. Então nesse protoboard, eu aprendi a trabalhar com protoboard na horizontal. Então por isso que eu sempre coloco ela na horizontal. Mas se você quiser, ó, você pode rotacionar a sua placa de qualquer jeito, da maneira que você achar melhor. Então eu vou deixar ela aqui nessa posição que eu tenho aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como ligar dois resistores em série, que foi aquela ligação que eu fiz na minha bancada, no protoboard. Então vamos voltar aqui para a tela maior.
Então, ó, observe que eu posso pesquisar aqui pelo dispositivo, ó. Resistor. Tá vendo? Ó? Coloquei algumas letrinhas apenas dele, ele já me trouxe aqui para o resistor. Eu vou colocar dois resistores. Ó. Cliquei neles, trouxe para minha bancada. Agora vocês têm que lembrar, eu vou dar um zoom aqui para vocês lembrarem, que quando eu trabalho com protoboard na horizontal, as colunas é que estão interligadas. Tá vendo? Ó? Se você passar o mouse sobre cada uma das colunas, ela fica toda iluminada em verde. Significa que ela tem uma ligação. Então, dentro dessa coluna 5 que eu estou falando aqui, ó, mostrando, como é que eu sei que é coluna 5? Está aqui embaixo. Ó. A coluna está marcadinha aqui embaixo, onde a setinha do mouse está passando. Então, essa coluna 5 está toda interligada. Obviamente, essa coluna daqui não está interligada com essa coluna 5 da matriz de cima. Então, é como se fosse duas matrizes separadas. A coluna 4 não tem ligação direta com a coluna 5. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu sair do zoom aqui um pouquinho, trazer para cá, porque agora eu vou pegar e vou conectar o meu resistor. Olha, se eu pegar esse resistor de baixo, eu vou ligar ele aqui, ó. Quando eu faço a ligação nele aqui, ele fica em curto-circuito. Porque o terminal 1, que é esse terminal de baixo, está ligado na mesma coluna do terminal 2. E não posso fazer isso. Então eu vou rotacionar o meu resistor. Vou colocar ele para cá, por exemplo, na coluna 13. Tá? Então eu liguei o terminal 1 na coluna 13. E o terminal 2 eu liguei na coluna 17. Bom? Em qualquer um dos pontos de fixação das colunas. Agora eu vou pegar esse outro resistor e vou colocar, deixa eu clicar ele aqui um pouquinho para baixo, para não ficar ali em cima. Vou rotacionar ele também e vou ligar nessa matriz aqui de cima. Observe que eu coloquei o terminal 1 na coluna 4 e o terminal 2 eu coloquei na coluna 8. Esse resistor não está ligado com esse resistor. Eu vou precisar de um fio para fazer a ligação entre eles. Então o que eu faço? Clico na coluna 8, tá? Comecei a fazer o fio. Aí eu vou fazer uma curvinha para cá, então eu cliquei no botão esquerdo e depois clico no botão esquerdo e vou trocar aqui pela cor vermelho, por exemplo. Tá bom? Então agora, ó, observe que todos os pontos verdes da coluna 8 estão ligados, inclusive o do fio, que é esse daqui. Esse fio vem para cá, ligamos nesse terminal 1 e vem para cá. Tá bom? Então essa é a maneira da gente fazer a ligação dos dispositivos. E isso vale para qualquer dispositivo. Então se eu pegar um capacitor, ó, eu vou ligar ele colocando na posição. Se for um diodo, eu também vou arrastar e trazer ele para a posição. Tá? Então, basta eu arrastar o dispositivo para cá. Para a gente finalizar essa aula, eu vou ligar uma lâmpada nesse circuito, né? E aí a gente vai ter um circuito fechadinho. Então eu vou procurar aqui dentro os meus componentes aquilo que eu quero. Então eu quero uma lâmpada, tá aqui, tá? Então, deixa eu puxar ele para cá, vou colocar a minha lâmpada aqui. E para ligar a lâmpada eu vou precisar de uma fonte. Eu vou pegar uma bateria. Então tá aqui, vou pegar uma bateria de 9 volts, vamos ver, estou fazendo aqui de improviso. Então pode ser que não funcione. Vou colocar isso daqui. Mas eu vou melhorar essa configuração. E o meu resistor vai estar ali. Vou minimizar isso daqui. Tá? Dar um zoom out aqui. Trazer a minha bateria e vou rotacionar a minha bateria. Opa, passou um pouquinho. Então tá aqui. Então eu tenho a minha bateria aqui, ó.
tenho a minha lâmpada de cá e o meu resistor de cá. Meu resistor eu vou deixar de 1 kΩ mesmo. E aqui está a minha bateria de 9 volts. Muito bem. A minha bateria ele tem um terminal positivo, que é o vermelho, e o terminal negativo. A mesma coisa acontece com a minha lâmpada. Eu vou puxar a minha lâmpada para cá, tá? Para ficar tudo perto. Então eu tenho aqui, ó, um terminal 2 e o terminal 1. O resistor 1 e o resistor 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a configuração do meu sistema. Colocar assim. Então, ó, eu vou sair aqui do terminal positivo. Então eu clico com o botão esquerdo. Venho até a coluna 4 do meu resistor. E cliquei, tá? Então, como aqui está saindo vermelho, eu vou colocar aqui vermelhinho. Isso é só cosmético, tá, gente? Então, a corrente vem, passa pelo resistor. Do resistor, ele vai para um dos terminais da lâmpada. Então, tá aqui, ó. Cliquei, vou colocar vermelhinho também. Agora, desse terminal da lâmpada, ele vem para cá. E ele tem que vir no terminal negativo da nossa bateria. Vou deixar aqui em preto. Então, ó, a ligação ficou mais ou menos isso. Aqui eu não me preocupei em deixar tudo retinho, né? Que é uma ligação simples. Então saiu do terminal positivo, passa pelo resistor, passa pela lâmpada, sai daqui e vem até a nossa bateria. Então, com isso, eu consigo fazer agora a simulação desse circuito. Ou seja, eu posso ligar o meu circuito, ligar a minha fonte. Essa é a parte interessante também do Tinkercad, na parte de circuito, que eu posso simular o meu circuito. Então, eu vou ver se o meu circuito está funcionando direitinho a partir do momento em que eu iniciar a simulação. Então, vejam aqui, ó, no alto, mais para o lado direito, que está em iniciar a simulação. Se tudo estiver certinho, o que vai acontecer? Essa lâmpada vai acender. Essa lâmpada pode queimar, essa lâmpada pode não acender, e aí nós vamos fazer a simulação. É como se nós estivéssemos mesmo na bancada. Então eu vou clicar aqui em iniciar simulação, tá? E observe que a minha lâmpada acendeu, ó. Ela passou agora a ficar amarelinha. Tá bom? Então, com isso, nós fizemos a nossa primeira simulação. Nós fizemos o conhecimento da nossa bancada, vamos dizer assim. Montamos o nosso primeiro circuito e fizemos a nossa primeira simulação. Se eu quiser desligar essa lâmpada, eu vou vir aqui em parar simulação. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Deixa eu passar para cá. Então qual foi a ideia desse primeiro vídeo? É apresentar para vocês o Tinkercad. Quais são as suas principais ferramentas, quais os dispositivos, quais os componentes vocês poderão utilizar e fazer a primeira montagem. Tá bom? Nos próximos vídeos nós vamos já partir desse primeiro conhecimento e montar novos circuitos. Aí nós vamos colocar, eu vou colocar para vocês como fazer as medições utilizando o amperímetro, utilizando o multímetro, o voltímetro e fazer essas medições também. Porque aí a gente pode fazer, por exemplo, traçar a curva do diodo retificador, por exemplo, ver o comportamento de um resistor, de um LED, ou até da própria lâmpada, quando a gente aumenta ou diminui a tensão nele. Aí a gente pode montar, observar se o dispositivo ele é ôhmico ou não ôhmico. Beleza, gente? Então, para quem gostou do vídeo, depois se inscreve no vídeo, no canal, dá o joinha lá e compartilhe com seus colegas. Beleza? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.